Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas e eu parei nessa página aqui, então vamos continuar. Amigo meu, o Umbelino, esse que dizia que, por não ter mulher ali, se tinha de muito lembrar. Ele era do rio Cirubim, de um lugar para trás das cachoeiras. Valia como companheiro capaz d'armas. Que pequeno era bom. Relembrava, já tive uma mulher amigável só minha, na Rua do Alecrim, em São Romão, e outra mais na Rua do Fogo. Essas conversas com calor. Calor em que cão pendura a língua, o senhor sabe. Já viu por aí? Em Januária ou São Francisco tinha estação de tempo em que não se podia deixar um ovo guardado. Com umas 2 ou 3 horas já se estragava. Todos contavam histórias de raparigas que tinham sido simples somente essas sem vergonhagens. Mas de noite, é de crer, a gente sabia dos que queriam qualquer reles suficiente consolo. E eram brabos, sarados guerreiros, que nunca noutro ar. Coisas, canta que cantavam, de dia nenhum sabia pé de verso direito ou não queriam ensinar. Era só aquela invenção e cantando fanhoso no nariz. Ou ficavam dizendo graças e ditérios, nem feito meninos não sendo. Por esse sem que fazer, a gente ainda mais comia, quase que por divertimento. Os, os uns iam torar palmito, colher mandioca em mandiocalzinho sem dono, dono tinha fugido longe. Gostei de favas do mato, muito murici, quixaba e jaca. O Fonfredo tinha um blibloquê. A gente brincava de jogar. Tudo jogado a dinheiro baixo. Os espertos teve quem pôs a jogo até bentinho de pescoço, sem dizer desrespeito, e faziam negócio desses breves contado que alguns arrumavam até escapulários falsos. Deus perdoa? O senhor podia perguntar. Deus, para qualquer um jagunço sendo um inconstante patrão que às vezes regia ajuda, mas outras horas, sem espécie nenhuma, desandava de lá. Proteção se acabou e pronto. Marretava. Que rezavam. João Bexiguento, mesmo assim, quis que diversos tomassem parte em novena, numa mal rezada novena a santo de sua redobrada atenção, e a qual ele nem teve persistência para nos dias medidos completar. E mas, o Hermógenes, sobreveja o Senhor o meu descrever. Ele vinha por ali, a refalsa, socapa de se rir e se divertir no meio dos outros, sem a soberba, sendo o raposo meco. Naqueles dias ele andava de pé no chão, mas mais com uma calça apertada nas canelas e encurtada, e mesmo muito esmolambado na camisa, até que de barba grande parecia um perdidor, e caminhava com os largos passos, mas o muito nas pontas, vinha e ia com um sorrisinho besteante, rodeava por toda parte. Nem eu no achar mais que ele era o Ferrabras, o que parecia era que assim estivesse o tempo todo produzindo alguma tramóia. Estudei uma dúvida. Ao que será que seria o ser daquele homem, tudo? Algum tinha referido que ele era casado, com mulher e filhos. Como podia? Ai, divai, meu pensamento constante querendo entender a natureza dele, virada diferente de todas, a inocência daquela maldade, a qual me aluava. O Hermógenes numa casa, em certo lugar com sua mulher, ele fazia festas em suas crianças pequenas, dava conselho, dava ensino. Daí saía. Feito lobisomem? Adiante de quem? Atrás do quê? A cruz o Senhor faça, meu Senhor. Aí eu acreditei que tivesse de haver mesmo o inferno. Um inferno precisava, e o demônio seria o inteiro, louco, o doido completo, assim irremediável. Ah, me aluei?
O Hermógenes, esquipático, diverso, comigo eu começava numa espécie, horror, vontade de ir para perto, reparar em tudo que fazia, dele e escutar suas causas. Aos poucos, o incutido do incerto me acostumando, eu não tirava isso da cabeça. O Hermógenes, ele dava a pena, dava medo, mas ora vez eu pressentia que do demônio não se pode ter pena nenhuma. E a razão está aí. O demônio esbarra mansinho, se fazendo de apeado, tanto tristonho, e o Senhor para próximo. Aí então ele desanda em pulos e prazeres de dança, falando grosso, querendo abraçar e grossas caretas, boca alargada. Porque ele é doido sem cura, todo perigo. E naqueles dias eu estava também muito confuso. Será o Hermógenes também gosta de mulheres? Eu careci de saber, perguntei. Apreceia não, só se não gosta. Um disse. Quá, acho que ele gosta demais, é só nem dele mesmo, demais, demais. Algum outro atalhou. Que ele era assim, eu fiquei em pausas. E os companheiros todos sabiam do ser. E achavam então que ato assim era possível, natural? Como que não achavam? Até por eu ter o assunto, já um vinha. Daqui a 6 léguas é a Baixada do Brejinho. Lá tem logradouro, tem fêmeas. Esse que disse era o Dute, me parece, ou foi outro, mas o Catocho desafirmou que tinha estado lá, não viu ar de mulher da vida nenhuma, só uma vendinha de roça e uma velha pitando cachimbo no batente de uma porta, pitando cachimbo e traçando peneiras. Que queriam mulheres, principalmente afim, estava certo. Eu também. Eu queria, com as faces do corpo, mas também com entender um carinho e melhor respeito. Sempre a essas do mel eu dei louvor de meu agradecimento. Renego não, o que me é de doces usos, graças a Deus, toda a vida tive estima a toda meretriz, mulheres que são as mais nossas irmãs. A gente precisa melhor delas, dessas belas bondades. Mas o lindorífico lembrava um pagode, em algum ao lugarejo, para baixo de lá. Do que batucavam o propuxado das sanfonas, cachaça muita, as mulheres vinham dar umbigadas, tiravam a roupa, cavalheiros levavam damas nas moitas, no escuro do sebo, outros desafiavam outros para brigar. Para quê? Por que não gozar o geral, mas com educação, sem as desordens? Saber aquilo me entristecia. Tem coisas que não são de ruindade em si, mas danam porque é ao caso de virarem feito o que não é feito. Feito a garapa que se azeda. Viver é muito perigoso, já disse ao Senhor. No mais, mal me lembro, mas sei que naqueles dias eu estive muito maltrapilho. Em que era que eu podia achar graça? De manhã, quando eu acordava, sempre supria raiva. Um me disse que eu estando verde, má cara de doença, e que devia de ser de fígado. Pode ser que tenha sido. O Paspe, que cozinhou para mim os chás, o de macela, o de erva doce, o de losna. Oi, dor mesmo, nenhuma eu não tinha, somente perrengueava. Do que de uma feita, por me valer, eu entendi o casco de uma coisa. Que quando eu estava cincada de manhã, com raiva de uma pessoa, bastava eu mudar querendo pensar em outra, para passar a ter raiva dessa outra, também igualzinho sou flagrante. E todas as pessoas seguidas, que meu pensamento as pegando, eu ia sentindo ódio delas, uma por uma, do mesmo jeito, ainda que fossem muito mais minhas amigas e eu, em outras horas, delas nunca tivesse tido quisila nem queixa. Mas o sarro do pensamento alterava as lembranças e eu ficava achando que o que um dia tivessem falado seria por me ofender e punha significado de culpa em todas as conversas e ações. O Senhor me crê? E foi então que eu acertei com a verdade fiel, que aquela raiva estava em mim, produzida, era minha sem outro dono, como coisa solta e cega. As pessoas não tinham culpa de
naquela hora eu estar passeando, pensar nelas. Hoje que enfim eu medito mais nessa agenciação encoberta da vida, fico me indagando. Será que é a mesma coisa com a bebedice de amor? Tolema, o Senhor ainda me releve, mas na ocasião me lembrei de um conselho que Zé Bebelo, na Nhanva, um dia me tinha dado, que era que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque, quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania e farta bobice, e fato é. Zé Bebelo falava sempre com as máquinas de acerto, inteligência só. Entendi, cumpri, digo, reniti ficando fazendo finca-pé em força para não esparramar raivas. Lembro que naquela manhã também o calor era menos e o ar era bondoso. Aí eu a paz com vontade de alegria, como se estimasse recebendo um aviso. Demorei bom estado, sozinho, em beira d'água. Escutei o fife de um pássaro, sabiá ou saci. De repente dei fé e avistei. Era Diadorim que, chegando, ele já parava perto de mim. Ele mesmo me disse, com um sorriso sentido: Como passou, Riobaldo? Não está contente por me ver? A boa surpresa de Adorim vindo feito um milagre alvo, ao que pela pancada do meu coração, aí mas um resto de dúvida, a inteira dúvida, que me embaraçava real em a minha satisfação. Eu era o que tinha, ele o que devia. Retente, então permaneci, não fiz mostra nenhuma. Esperei as primeiras palavras dele, mas falasse, retardei. Limpei a goela. Ah, pois, por onde andou, se mal pergunto? Aí falei. Aquela amizade pontual, escolhida para toda a vida, dita a minha nos grandes olhos, ele pronunciando. Você também não está bom de saúde, Riobaldo. Estou vendo. Você derradeiramente não tem passado bem? Vivendo minha sorte com lutas e guerras. Ao que Diadorim me deu a mão, que mal aceitei, e ele disse de contar. Segundo tinha procurado aqueles dias sozinho, recolhido nas brenhas, para se tratar de um ferimento, tiro que pegara na perna dele, perto do joelho, sido só de raspão. Menos entendi. A real que estou ofendido porque era que não havia de vir para o meio da gente para receber ajuda e ter melhor cura. Doente não foge para um recanto no mato, solitário, consigo, feito bicho faz. Aquilo podia não ser verdade? Afiguro. Aí bem que criei suspeitas. Aonde Diadorim não teria andado ido, e que feia ação para aprontar com parte na fingida história? As incertezas que tive, não tive. Assaz ele falava assim, afetuoso, tão sem outras asas, e os olhos de ver e de mostrar, de querer bem, não consentiam de quadrar nenhum disfarce. Magro ele estava, quaço, empalidecido muito, até ainda um pouco mancava, que a vida penosa não era capaz de ter levado tantos dias sem o auxílio de ninguém, tratando o machucado com emplastros de raízes e folhas, comendo o quê? Assunto de fome e toda sorte de míngua devia de ter penado, e de repente eu estava gostando dele, num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração aos pés, por pisável. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei. Daí então acreditei. Ah, pois, o que sempre não é assim? Além do que, era razão de sentimento sereno, arte que a vida mais regateia. A vida não dá demora em nada. Nos seguintes, logo tornamos para tornar em guerra, com assanhamentos, de formas que perdi o semelhar de tantos manejos e movimentos e a certa razão das ordens que a gente cumpria. Mas fui me endurecendo às pressas no fazer meu particípio de jagunço. Fiquei caminhadiço. Agora eu tinha Diadorinha assim perto de afeto, o que ainda valia mais no meio desses perigos de fato, sendo que a sorte também prevalecia do nosso lado. Aí vi, a morte é para os que morrem. Será?
Ao que, com João Goanhá de testa-chefe, saímos uns 50, pegar uma tropa de cargueiros dos bebelos, que vinham ao descuido, de noite, no Bento Pedro, lugar num braço de brejo a Rosal. Surpreender custou barato, bobearam as sentinelas, sem se haver um grito de armas. Foi só pôr em fugida. Aquela carga era enorme, maior em dobro, uma riqueza. Tinha de tudo, até cachaça de pago imposto. As caixas de 48 garrafas cada. Ao tanto levamos os lotes de burros para esconder no capão dos ossos, onde tem carrascais e caminhos de caatinga pobre, com lagoas secando, as ipueiras verdolengas. Daí tivemos mundo no poço triste de tornar a amontar nos animais. Aquilo era uma alegria. Minha alma estava. O troteio, a poeirada que levantavam, os cavalos que rinchavam bem. Assim te bebi água de dentro de um gravatá em flor. Aquelas aranhas grandes armavam de árvore para árvore velhices de teia. Parecia que a guerra já tinha se terminado bem. Berimbau. Um disse, agora é gozar gozo, mas... Ah, e Zé Bebelo? Perguntei. Um Federico Chechel que vinha de recado botava o fácil desânimo. E Zé Bebel, vem ele, com gentes de nuvens gentes. Às desléguas se guerreava. A gente recebia a notícia. Aí cavalaria chusma, arruaque chegando, aos estropes terras arribavam. Eta, sendo que era não. Só era só Candelário, de repente. Apareceu com aqueles muitos homens. Sus esbarrou o cavalo tão de repente que o corpo dele se encurtou pela metade. Sou Candelário. Esse era alto, trigueiro, azul, quase preto, com bigode amarelecido. Homem forçoso, homem de fúria. Mandou o que mandava. Em hora de fogo, pulava à frente de todos, bramava o burro. Tomou a chefia geral, debaixo dele o Hermógenes parecia um diabo coitado. Sou Candelário era o para enfrentar Zé Bebelo, salvante que seria para tudo. Se apeou, ficou um demorado tempo de costas para a gente. Saudei o Fafafá, que era homem também dele. Com os de Sou Candelário, o Alaripe e o Fafafá tinham outra vez aparecido. O Fafafá, o que ele, pois, então me falou, numa ocasião terrível. Ah, mas o que eu antes não contei, o do preso. Antes, como foi que se passou, como estávamos em bons escondidos, em volta da casa de um sitiante, no Timba Tuvaca, casa caiada, casa de telhas, uns em grota, uns em alto de árvores. Tinha gente até dentro de chiqueiro, na lama dos porcos. Aí chegaram os bebelos, uns 30, tiroteamos na suspensão deles, os quantos que matamos. Os mais fugiram sem após. Um ficou preso, nem tinha nenhum ferimento. Que é que vão fazer com ele? Eu perguntei. Será que iam matar? É verdade, acho que sim. Pois, amigo, a gente tem lá meios para guardar prisioneiro vivo? Se degola é da banda da direita para a esquerda, o que o Fafafá me respondendo. No que dizia, ele tinha razão, mas quem seria que ia cumprir de dar o fim naquele pobre moço? O Hermógenes? De certo era ele. Cocei os olhos, eu queria saber e não saber. Sabia nem o nome, como se chamava o rapaz que ia morrer. Assim, no meio de toda boa ordem, por necessidade nossa, porque se solto ele tornava-se juntar com os outros, dar relatórios. Vim para a beira do córrego, vindo como levavam o rapaz, como ele caminhava normal, seguindo para aquilo com seus 2 pés. Essa injustiça não podia ser. Assim, os que passavam, depois que de certo iam para matar, eram outros. Não viu Hermógenes. Um Adílcio, com vaidade de ser capaz de maldade qualquer, pavão de penas. O outro, Luís Pajeú. Imaginado a que iam matar um homem lá nas primeiras árvores da capoeira, assim. Ânsia de dó, apalpei o nó na goela, ardi. Aquilo fosse sonho mero, então só sonho. Ou não fosse então, eu carecia de uma realidade no real, sem divago. Ajoelhei na beirada, debrucei, bebi água encostando a boca com a cara, feito um cachorro, um cavalo. A sede não passava, minha barriga devia de estar inchada, igual a de um sapo, igual um saco de todo tamanho.
A umas 100 braças para cima, onde o córrego atravessava a capoeira, estavam esfaqueando o rapaz, e eu espiava para a água, esperando ver vir misturado o sangue vermelho dele, e que eu não era capaz de deixar de beber. Acho que eu estava com uma febre. Aquele grande gritar de se estremecer. Diadorim me puxou. Só Candelário subido em cela, aforsurado regendo. Apronto, ele queria o punhadão de homens, se ia para o já para lá do Bró, em todo o seguir. Vamos, Reobaldo, é para se esperar joga Ramiro. Assim Diadorim me empurrou. Montei, sem tento, pisei um estribo, o outro o meu pé não achava. Tocar ligeiro, Riobaldo, Diadorim me atanazando. Aquilo que lavorava em minha cabeça. Ah, mas aí quem é que eu vi? O rapaz, aquele, o preso, vivo e exato. Também montado num cavalo. Assim, o que me contaram, que não ia morrer, não, iam matar não, só Candelário que tinha favorecido perdão a ele, por causa de sua mocidade. Ele é baiano, para a Bahia volta, vamos levar mais adiante, para se soltar para lá. Me alegrei de estrelas. Conforme mais me deram explicação, aquele não oferecia perigo mais de tornar a se juntar com os outros bebelos e vir outra vez de armas contra a gente, porque se tinha providenciado de rezar nele uma reza de tirar coragem de guerra, feito ato. Mandraca de se abobar. Tudo tinha graça. Mas e o Luiz Pajeú e o Adílcio, então, de modo que vi? Pois esses passaram com as facas de arrasto, mas porque iam ajudar a retalhar o porco, porção que se levava dali em carne e toucinhos. Ah, eu tinha bebido à toa gorgol d'água, se deu galope. Me pareceu que daí adiante, a partir disso, o tudo era para só ser a destinada doidice. Só Candelário galopava em frente de todos. Se ia, feito o rei dos ventos. Então aqui eu vou parar e a gente continua no próximo vídeo.